Pessoal, eu havia começado a resolver o exemplo 1, mas eu tive que atender a porta aqui de casa, então eu interrompi. Então eu estou retomando de novo a gravação, tá? A gente vai resolver o exercício 1, onde ele pede para a gente calcular a resistência equivalente dessa associação, né? Então, esse resistor de 60 e esse resistor de 20 estão em paralelo, porque eles têm nós comuns. Então, a gente sabe que pode fazer o produto dividido pela soma. Então, ficou 60 vezes 20, que é 1.200, 60 mais 20, que é 80, 1.200 dividido por 80, 15 ohms. Depois, eu vi que o resistor de 15 e o resistor de 60, eles também estão em paralelo, porque eles têm nós comuns, né? Nó é o ponto em que a corrente se divide. Então, o terminal do resistor de 15 e o de resistor de 60, ele tem esse nó é comum tanto a 15 quanto a 60, e esse outro nó, ele é comum também ao resistor de 15 e ao resistor de 60. Então, a gente pode fazer resistência equivalente calculando o produto do primeiro vezes o segundo, dividido pela soma do primeiro mais o segundo. Então, nós fizemos 15 vezes 60 sobre 15 mais 60. 15 vezes 60, 900, 15 mais 60, 75, 900 dividido por 75, 12 ohms. Então, esses dois resistores vão ser substituídos por uma resistência de 12 ohms. Né? E agora, nós temos três resistores em paralelo, né? 10, 10 e 5. Nós podemos calcular de 2 em 2. E quando os resistores são iguais, no caso de 10 e 10, a resistência equivalente quando nós temos resistores iguais é o valor da resistência dividido pelo número de resistores iguais. Então, nós temos um resistor de 10 e o número de 10 iguais, ele é igual a 2, né? Eu tenho um 10 e um 10. 10 dividido por 2, essa resistência vale 5. Então, eu estou substituindo 10 e 10 pela resistência equivalente, que é 5. Como eles são iguais, novamente, eu tenho dois resistores de 5, então a resistência equivalente é R dividido por N, o R aqui vale 5, 5 dividido pelo número de resistores iguais, e esse número é 2, 5 dividido por 2 dá 2,5 ohms. Então, eu vou trocar esses três resistores por um resistor de 2,5, né? E para calcular esse trecho, nós temos três resistores de 30. Como esses resistores são iguais também, nós podemos falar que a resistência em paralelo nesse caso, 30 dividido pelo número de resistores iguais, que é 3, e 30 dividido por 3, isso aqui é igual a 10 ohms, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai redesenhar o circuito. Então, a gente tem um circuito em que a gente começa, né, com uma resistência de 2,5, que nós não mexemos até agora, né? Então, nós temos aqui 2,5 ohms. No lugar de 60 e 20, nós vamos trocar pela resistência equivalente 15, né? E o nó some, porque no lugar desses dois nós eu estou colocando um único resistor, que nós calculamos, né? Até que vem nesse nó do circuito, né? Então, isso aqui é um nó, porque nós vamos ter um fio que tem a divisão de corrente. No lugar de 10, 10 e 5, nós calculamos a resistência equivalente, deu 2,5. Então, eu coloco nesse trecho do circuito 2,5 ohms. Na sequência, nós temos um resistor de 20,5. Então, aqui nós vamos ter 20,5 ohms, né? O circuito aqui agora, ele desce, né? Olha, ele desce, o fio vira e vai para um resistor de 30. E presta bem atenção que não tem nó nesse trecho do circuito, é simplesmente o fio, é o mesmo fio, sem interrupção de ligação. Então, aqui embaixo nós temos um resistor de 30, no lugar de 30, 30 e 30, nós calculamos e a resistência foi igual a 10, então melhorou bastante o circuito, né? Nós temos agora um resistor exatamente igual a 63 ohms, então esse resistor aqui está no meio do circuito. E finalizando, no lugar de 15 e 60, nós calculamos a resistência em paralelo, que deu 12, então aqui nós temos 12 ohms, e finalizamos com o resistor aqui do circuito, que é o resistor igual a 40 ohms,
né? Com isso a gente finaliza o circuito. Bom, o que a gente sabe? Que quando eu tenho dois resistores ligados de forma direta, sem que haja nó, eles estão em série, e aí eu posso somar o valor dessas resistências. Então, nós podemos perceber, nesse caso, nesse circuito que nós estamos montando para vocês, nós podemos perceber que 2,5 e 15 estão em série. Então, nós vamos poder somar esses dois resistores, né? Eles estão ligados de forma direta. Não posso somar 15 com 2,5 porque tem um nó interrompendo a ligação, né? O 40 e o 12 também estão ligados sem que haja nó interrompendo a ligação entre eles também estão em série. E o que é interessante, o 2,5, o 20,5, o 30 e o 10, todos esses três resistores estão em série também. Então, se a gente olhar o circuito com muito cuidado, de 2,5 a 20,5, não tem interrupção de ligação. A mesma coisa aqui, de 20,5 a 30, a ligação é direta, não tem nó. E de 30 a 10 também. Então, eu vou redesenhar o circuito mais uma vez para ele ficar mais simples. 15 mais 2,5, 17,5. Então, em cima aqui, nós temos 17,5 ohms. Aqui embaixo, 40 mais 12, nós temos um resistor, a soma deles é igual a 52 ohms. O do meio nós não mexemos, né? Esse aqui tem 63 ohms. E agora? Olha, 30 mais 10, 40, né? 20,5 mais 2 dá 23, né? Então, a soma de todos esses quatro resistores deu 63 ohms. Então, tem um fio e um fio, que vai representar todo esse trecho do lado direito do circuito, onde a resistência é igual a 63 ohms, né? Então, o circuito simplificou muito. Agora, eu só tenho esse nó e esse nó, né? 17,5 e 52 não estão em paralelo, porque um terminal do 17,5 está ligado no nó A e o outro no B. Então, eles não têm pontos comuns. Mas os 63 e 63, eles estão ligados nos mesmos terminais. Então, eles estão em paralelo, né? Se eles estão em paralelo e eles são iguais, então a gente pode resolver que a resistência em paralelo desse trecho do circuito é o valor de uma das resistências iguais dividido pelo número de resistências iguais, ou seja, isso é 63 dividido por 2. 63 dividido por 2, isso aqui vai ser igual a 31,5 ohms, né? Bom, significa o que agora? Que eu posso redesenhar o nosso circuito, né? Deixa eu só verificar isso aqui com um pouquinho de cuidado. Isso. Então, eu vou ter aqui o nó A, né? Tenho lá em cima o resistor de 17,5, que é um resistor que nós já havíamos encontrado. O resistor aqui embaixo é um resistor de 52 ohms. E no lugar de 63 e 63, a gente vai colocar um único resistor cuja resistência equivalente é de 31,5 ohms. E aí o nosso circuito ficou muito simples. Por quê? Porque a ligação é direta desses três resistores. Eu não tenho mais nó, né? Se eu não tenho mais nó, quem que é a resistência equivalente do circuito? Se eles estão em série, é a soma. É 17,5 mais 31,5 mais 52, né? Essa resistência equivalente vai ser igual 17 mais 31, isso aqui, 3, 4, 49, né? 49. Deixa eu somar isso aqui com um pouquinho de cuidado. Então, eu vou ter 17,5 mais 31,5 mais 52,0, né? A gente vai ter 7, 8, 9, 10, 11, vai 1, 5, 6, 7, 10, 101 ohm, né? Então, a gente tem uma resistência que é a soma de 37,5 mais 31,5, que é igual a 59. 59 mais 52, isso aqui é igual a 101 ohm. Essa é a resistência equivalente da nossa associação.
tá bom? Bom, agora vamos dar uma olhadinha no exemplo número 2, né? Esse exemplo número 2, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Porque ele é um exemplo aqui que vai envolver um conhecimento mais delicado nosso. Então, ele fala, no circuito representado no esquema a seguir, a resistência R2 ela é igual ao triplo da resistência R1. Olha que interessante, né? Nós temos R1 e R2. Ele fala que a resistência embaixo, R2, ela é igual a 3 vezes R1. Ela é o triplo, né? Significa o que em relação à corrente, né? Como a resistência é inversamente proporcional à corrente, então significa que a corrente I1 é 3 vezes a corrente 2. Olha que interessante. A gente sabe então que a corrente aqui embaixo, que passa pelo R2, é uma corrente de 0,30 amperes, né? Esse é o I2. Não está muito claro, eu vou escrever aqui. Então, I2 é 0,30 amperes. É a corrente que está saindo do resistor R2. Mas como R2 é 3 vezes maior que o R1, significa que ele bloqueia 3 vezes mais a corrente que o resistor de cima. E como eles estão em paralelo, a DDP é igual. Então, significa que a corrente que percorre o resistor de cima, como a resistência de cima é 3 vezes menor, passa por ela uma corrente 3 vezes maior. Então, eu sei a corrente que passa pelo resistor de baixo. É 3 vezes 0,30, ou seja, a corrente que passa pelo resistor I1 é 0,90 amperes, né? Então, como é que vai ficar o nosso circuito, né? Tem uma corrente total que está saindo aqui do polo positivo no meu gerador. Por que eu sei que ele é o gerador? Porque ele é a única fonte de tensão do meu circuito, os outros todos são resistores, né? Então, essa corrente I chega no nó, ela se divide, né? Para um resistor R2, 0,30 amperes, e eu acabei de descobrir, que a corrente que passa pelo resistor de cima, o I1, é 0,90 amperes. Essas correntes se unem, né? Aqui passou pelo resistor R1 e resistor R2 e vai passar pelo resistor R. Olha, 0,90 mais 0,30, isso aqui vai me dar uma corrente total de 1,2 amperes, que é a corrente que está atravessando o resistor R, né? E ela fecha o circuito. Bom, olha que interessante, né? A gente fez análise aqui, basicamente usando proporção entre corrente, né? E resistência, né? Então, se a resistência aumenta, a corrente é inversamente proporcional. E o que ele quer? Ele quer determinar o valor dessa resistência. Mas se eu sei que essa resistência, só ela, nos terminais dela, ela está consumindo 6 volts, e a corrente que percorre essa resistência é 1,2, porque a corrente total é a soma de 1 mais de 2, se eu sei a DDP e a intensidade de corrente, eu acho o valor da resistência. Como? Usando a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Para esse resistor. Então, para esse resistor desconhecido, a DDP é 6 volts. Eu não conheço a resistência e a intensidade de corrente é de 1,2 amperes. 1,2 está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 1,2 dá o valor da resistência. Esse valor da resistência é uma resistência de 5 ohms. Pronto, está resolvido o exemplo número 2, né? Bom, vamos para o exemplo número 3 agora, né? O que diz o exemplo número 3? 3 lâmpadas L1, L2 e L3 identificadas respectivamente pela inscrição. Opa, tá faltando um S aqui, né? Pelas inscrições. 2 watts, 12 volts. Poxa, então vou escrever assim, ó. A lâmpada que ele está identificando como lâmpada L1, nesse nosso circuito, então a lâmpada L1, ela tem a identificação 2 watts, e watts é a potência da lâmpada, né? E o que? 12 volts. Volts, então, é a DDP onde eu estou ligando essa lâmpada. A segunda lâmpada tem a inscrição 4 watts e 12 volts, então a lâmpada L2, 4 watts e 12 volts.
E a última lâmpada, 6 watts e 12 volts. Então, L3, 6 watts e, consequentemente, aqui 12 volts. Tá. Foram associadas conforme o trecho do circuito a seguir. Então, nesse trecho do circuito, a gente tem aqui, olha, L1 e L2 estão ligados em série e ambas estão ligadas em paralela a L3, né? Entre os terminais A e B, aplica-se uma DDP de 12 volts. Então, para a associação inteira dessas três lâmpadas, a DDP total é de 12 volts. Prestem bem atenção que cada lâmpada sozinha precisava de 12 volts para funcionar, né? Se as três estivessem em paralelo, elas iriam funcionar perfeitamente, não iria ter problema nenhum. A questão é que elas não estão em paralelo, então elas não estão recebendo 12 volts, né? Determine a intensidade de corrente elétrica que passa pela lâmpada L3. Então, ele quer essa intensidade aqui, o I, né? Bom, o que eu sei? Se eu tenho o I total entrando no meu circuito pelo nó A, por exemplo, esse I total vai se dividir, uma parte passa pela corrente, pela lâmpada 1 e a outra corrente passa pela lâmpada 2. Elas se unem, né? Ao atravessar as lâmpadas e sai a corrente I, que é a corrente total. Então, o que ele quer? Ele quer a intensidade de corrente total que atravessa esse circuito, né? Como é que a gente poderia resolver esse circuito? Bom, eu sei que a DDP total é 12 volts, né? Se eu conseguir achar a resistência total do circuito, eu posso usar a lei de Ohm, U é igual a R vezes I, porque com a DDP total e a resistência total eu acho a corrente total. Mas como é que eu acho a resistência de L1, L2 e L3, por exemplo, né? A partir dos dados de cada lâmpada, eu tenho potência e DDP. Existe uma relação para a potência, né? P é igual a tensão nos terminais do aparelho vezes a corrente que o percorre, né? Como eu não tenho a corrente, se eu usar no caso do resistor que U é igual a RI, de certa forma a corrente é DDP dividido pela resistência, eu posso trocar essa expressão da corrente na equação da potência por U sobre R. Então, a minha expressão fica U vezes I mais o I ao próprio U sobre R, ou seja, a minha potência é igual a DDP ao quadrado dividido pela resistência, né? E eu tenho a potência DDP de cada lâmpada, eu tenho watts e o volts, né? Então, se eu tenho a potência DDP, eu acho a resistência. Posso até já isolar a resistência nessa equação. Resistência passa multiplicando e potência passa dividindo. Quem que é resistência? É a DDP ao quadrado dividido por quem? Pela potência de cada uma das lâmpadas, né? Então, a gente vai calcular cada uma dessas resistências, né? Então, eu vou lá com um pouquinho de cuidado. Quem que é a resistência da lâmpada 1? É a DDP da lâmpada 1 ao quadrado dividido pela potência da lâmpada 1, ou seja, ela é 12 ao quadrado dividido por quem? Por 2, né? Então, eu vou ter 12 ao quadrado sobre 2, eu vou fazer assim, 12 ao quadrado é 12 vezes 2 dividido por 2, né? Como eu não estou usando o calculador, eu vou fazer dessa forma. 12 dividido por 2 dá 6, 12 vezes 6, isso aqui dá 72 ohms. Essa é a resistência da primeira lâmpada, né? Resistência da segunda lâmpada, mesma coisa que a gente vai fazer, né? Vai ser a DDP ao quadrado dividido pela potência, ou seja, vai ser 12 ao quadrado dividido por 4, ou seja, é 12 vezes 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3, 12 vezes 3 dá 36 ohms, né? Então, nós já descobrimos que a lâmpada 1 tem uma resistência de 72 ohms, né? A lâmpada 2 tem uma resistência de 36 ohms. Agora, vamos calcular a resistência da terceira lâmpada, né? Usando a mesma forma, né? Então, a resistência da terceira lâmpada, quem que é? A DDP ao quadrado sobre a potência. A DDP é 12 e a potência é 6. Então, isso fica 12 ao quadrado dividido por 6. Isso fica 12 vezes 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 dá 2. 12 vezes 2, nós temos 24 ohms. E aí, o nosso circuito, em termos de resistência,
ele vai ficar da seguinte forma, né? A lâmpada 1 e a lâmpada 2, nós descobrimos qual é o valor da resistência, né? Então, eu tenho lâmpada 1 e lâmpada 2 em paralelo e depois elas estão em série com a lâmpada 3. A resistência da lâmpada 1 é 72 ohms, a da lâmpada 2 é 36 ohms e a da lâmpada 3 é 24 ohms, né? E tudo isso aqui está submetido a uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial total ela é igual a 12 volts, né? Posso fazer o produto pela soma desses dois resistores, então vou fazer esse trechinho aqui em paralelo. Então a resistência em paralelo vai ser 72 vezes 36 sobre 72 mais 36. Bom, vamos fazer aqui 72 vezes 36. Isso aqui deu 2.592 e 72 mais 36, isso aqui vai ser igual a 108, né? Bom, vou fazer essa divisão então, né? Nós vamos dividir aqui 2.592 por 108. Vamos ver quanto é que dá o valor dessa divisão. 2.592, nós vamos dividir por 108. 24. Então, essa resistência deu 24. Essa resistência em paralelo. Quando eu remonto o circuito, então, esse trecho de 24 ohms, ele vai estar em série com outro resistor de 24 ohms. E tudo isso está ligado na DDP de quanto, né? De 12 volts. O que nós temos a partir de agora, né? Nós temos uma única resistência, já que ambas estão em série, 24 mais 24, 48 ohms, ligada a uma DDP, e essa DDP é 12 volts. Se eu usar a lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I, o que nós vamos encontrar aqui, né? A DDP total do circuito é 12, a resistência é 48, a gente acha a corrente. 48 está multiplicando, passa dividindo, 12 dividido por 48, isso é 1/4, né? 1/4 é 0,25, que é a mesma coisa de 12 dividido por 48. Essa é a corrente total que atravessa o circuito, né? Mas se a gente olhar com um pouquinho de cuidado, pela lâmpada 3 está passando a corrente total, né? Ela veio, ela entrou nesse ponto do circuito, ela se dividiu, uma parte da corrente total foi dividida passando pela lâmpada 1 e outra pela lâmpada 2, depois elas se uniram e passaram pela lâmpada 3, né? Então, se ele está pedindo a corrente que passa pela lâmpada 3 é a corrente total, e nós acabamos de descobrir que a corrente total é 0,5 amperes, né? Um detalhe importante, quando a gente vê a inscrição da lâmpada, né? Essa lâmpada vai produzir 4 watts se ligada a 12 volts. Quando eu calculo a resistência dela independe da tensão aonde ela está sendo ligada. Por isso é que ela pode queimar ou não queimar, tá bom? Então, a partir da potência e da tensão, eu calculo uma propriedade da lâmpada que é resistência, que vai depender dela estar ligada na tensão correta para a qual ela foi fabricada ou na tensão errada, caso o usuário não conseguiu conectar ela corretamente, tá bom? Bom, vamos para a questão 4 agora, né? Deixa eu dar uma viradinha aqui na folhinha. Vamos lá. Bom, a questão 4 continua falando de lâmpadas, né? Então, tem a seguinte enunciado. Duas lâmpadas L1 e L2 são associadas em paralelo. No bulbo da lâmpada L1 está gravado 60 watts e 110 volts e na lâmpada L2 100 watts e 220 volts. Então, vamos fazer essas anotações, né? A gente já sabe que as lâmpadas elas estão conectadas em paralelo, né? Ó, então, vou colocar aqui a lâmpada L1, ela está colocada em paralelo com a outra lâmpada que eu vou chamar de lâmpada L2, né?
Quais são as informações que ele deu para a gente, né? A lâmpada L1 tem a seguinte característica: 60 watts, 110 volts, ou seja, se a lâmpada for ligada numa tensão de 110 volts, ela vai produzir 60 watts de potência. A lâmpada L2 vai produzir 100 watts de potência se for ligada na tensão de 220 volts. Ele fala, determine a resistência equivalente da associação. Então, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que nós fizemos com o outro, né? Se nós temos potência e tensão, nós vamos calcular a resistência. Então, nós já sabemos que potência é tensão ao quadrado sobre resistência. Como eu quero calcular resistência, quem que é resistência? É a tensão ao quadrado dividido pela potência. Então, quem seria a resistência da lâmpada 1? Seria a tensão ao quadrado, 110 ao quadrado, tudo isso dividido por 60. Vou fazer a continha aqui pra gente, né? Fazer o cálculo. Então, a gente estaria 110 ao quadrado, isso aqui dá 12.100, tudo isso nós vamos dividir por 60. Nós teríamos uma resistência de 201,666, eu vou arredondar, 67 ohms, né? No caso da resistência da lâmpada 2, seria a potência dela ao quadrado, ou seja, 220 ao quadrado, tudo isso dividido pelo valor da potência, que é 100, né? Então, a gente teria aqui 220 vezes 220, 44.000. Se eu dividir 44.000 por 100, isso vai ser igual a 440 ohms, né? Se R1 e R2 estão em paralelo, então eu volto, né? Essa lâmpada 1 tem uma resistência 1 de 201,67 ohms e a lâmpada 2 tem uma resistência 2 de 440 ohms. Como é que eu vou encontrar a resistência equivalente, né? Como são dois resistores em paralelo e eles não são iguais, a resistência em paralelo é o produto pela soma. Então, 201,67 vezes 440, nós vamos dividir por 201,67 mais 440. Então, nós vamos ter o seguinte resultado, né? Deixa eu fazer o cálculo aqui junto com vocês. Então, 201,67 vezes 440 é igual a 88.734,8. A gente vai dividir por 440 mais 201,67, ou seja, a gente vai dividir por 641,67. Quanto daria resistência equivalente, né? 88.734,8. Tudo isso aqui dividido por 641,67 é igual a 138, eu vou arredondar, 29 ohms. Tudo bem? Então, nós resolvemos a letra A. O que ele pede agora pra gente na letra B e na letra C desse exercício, né? Então, ele coloca a seguinte consideração, né? Se essa associação for ligada a uma tomada de 220, o que ocorrerá com as lâmpadas? E se for ligada a uma tomada de 110? Justifique sua resposta calculando a corrente que atravessa as lâmpadas em cada caso, né? Olha que interessante, né? Se essa associação de resistores, se ela for ligada a 110, né? A lâmpada L1 aqui, ela vai funcionar corretamente. Por quê? Porque ela foi feita para ser ligada em 110. A segunda foi feita para ser ligada numa tensão maior. Então, quando eu ligo as duas numa DDP de 110 volts, eu sei que a lâmpada L1, né, vai ter o brilho normal, porque ela foi feita para ser ligada em 110 volts. Então, a lâmpada L1 tem um brilho normal
E a lâmpada L2, ela vai ter um brilho menor, porque ela foi feita para ser ligada numa DDP de 220 volts. Agora, esse cálculo poderia ser feito como, né? Como eu tenho a potência e a tensão da primeira, então eu tenho lá P igual a 1 vezes I, eu posso calcular a corrente que percorre a primeira lâmpada quando ela está ligada em condições normais, condições que ela foi feita para ser ligada, né? Corrente, nesse caso, é potência sobre tensão. A potência é 60 watts sobre 110 volts. Então, eu tenho a corrente eu vou dizer assim, é nominal, né? Aquela corrente que realmente é a correta, né? Que os valores indicariam que teria que ser percorrido por estaria percorrendo essa lâmpada, né? Então, eu teria aqui 60 dividido por 110, 0,545454. Então, a corrente correta, eu vou arredondar, 0,54 amperes. Isso para a lâmpada 1. No caso da lâmpada 2, a potência dela é uma potência de 100 watts, e eu estaria dividindo pela DDP, que é uma DDP de 220 volts, né? Então, se a gente tem aqui 100 watts, a gente vai dividir por 220 volts, a gente teria uma corrente menor. Então, a gente teria aqui que a corrente que percorre a segunda lâmpada seria 0,4545, né? Então, eu vou escrever em azulzinho aqui só para a gente comparar. Então, essas duas correntes são as correntes nominais. Se eu ligo elas em 110, essa aqui tá ok, né? Se eu ligo essa aqui em 110, muda a corrente. Então, a corrente que eu percorre seria 100 dividido pela tensão de 110. Ela não está ligada na correta, né? E agora a gente tem que 100 dividido por 110, então teria que 100 dividido por 110. Isso aqui ela estaria sendo percorrido por uma corrente de 9,09 amperes. Tudo bem? Então, ela, a princípio, ligada em 220, estaria percorrido por uma corrente de 0,45, e aqui ela passa a ser percorrida por uma corrente de 9, só um pouquinho, tem um erro aqui nessa divisão, só um minutinho. Aqui é 100 dividido por 110, eu esqueci. Me desculpe, é 0,9, é o dobro, tá? Então, 0,909 é o 0,91 amperes, né? Agora, o que acontece se eu ligar ambas elas em 220 volts, né? Então, a nominal da primeira, eu vou falar assim, I1 nominal, que a gente calculou quando ela era ligada em 110, porque ela foi feita para 110, seria uma corrente 1 de 0,54 amperes. Agora ia mudar o valor dessa corrente, né? Qual seria o valor dessa corrente? Então, essa nova corrente I1 seria a potência, que é 60, dividido pela nova tensão, que não é mais 110, que é 220. Então, a potência da primeira lâmpada é 60 watts, só que agora ela está sendo ligada em 220 volts, né? Isso nos daria, então, né, uma potência de 60 dividido por uma tensão de 220. Ela teria uma corrente menor atravessando ela, 0,25 amperes, né? E ela queima. Por quê, né? Porque se ela foi feita para ser ligada em 110 e ela é ligada numa tensão maior, a lâmpada 1 vai queimar. Em contrapartida, a I2, que está sendo percorrida pela nominal, né? Que a gente já havia calculado, que era o I2. O I2 dela, eu vou arredondar, 0,45 amperes. Se a DDP continua em 220 volts, ela continua com a mesma e ela vai brilhar normal, tá? Então, no primeiro caso, a primeira tem um brilho normal e a segunda tem um brilho menor. No segundo caso, quando você liga em 220 volts, a primeira lâmpada queima, mas a segunda não. A segunda vai ter o brilho que eu vou falar, que é o brilho normal, tá bom? Bom,
Vamos agora para a questão número 5, né? Vamos ver o que essa questão número 5 está propondo aqui para a gente, com um pouquinho de cuidado. Essa aqui é uma questão que a Adriana pediu para a gente discutir, que fala de amperímetros e voltímetros, né? No circuito da figura, a bateria tem força eletromotriz de 12 volts. Opa, olha, essa aqui é a nossa bateria, né? Ela tem o polo negativo e positivo e ela é a única bateria do circuito. Então, se eu tenho o polo negativo e o polo positivo e ela é a única bateria, eu sei o sentido da corrente, né? Já sei que ela vai do polo negativo ao positivo atravessando a nossa bateria. Ela tem uma resistência interna desprezível. É um amperímetro ideal. O que é um amperímetro ideal? Um amperímetro é o aparelho que mede corrente e ele é ideal por quê? Porque a resistência do amperímetro é igual a zero, ou seja, o amperímetro estando nesse ponto ou não estando, ele não vai interferir na corrente, no valor da corrente desse circuito. Então, se ele fala qual a leitura do amperímetro, o que ele quer? Que eu calcule a corrente que está percorrendo esse circuito. Bom, ele fala também que A é um amperímetro ideal, V1 e V2 são voltímetros ideais. Então, esse voltímetro 1 e esse voltímetro 2, eles estão associados em paralelo com a resistência R1 e com essa outra resistência, que é a resistência que ele chama de Rx. Se eles são ideais agora, a resistência do voltímetro, no caso, ela tende a infinito. Por quê? Porque a corrente que está percorrendo o resistor Rx, ela não é desviada, porque essa resistência do voltímetro é tão alta. Então, significa que se os voltímetros são ideais e os amperímetros são ideais, eu posso resolver o circuito sem que eles estejam presentes. Colocar esses aparelhos no circuito não interfere na medida que eu estou realizando nesse circuito. Bom, ele continua, né? R1 é um resistor de resistência 5 ohms. É um resistor que está aqui, né? E Rx é um resistor de resistência a ser determinado. Se a leitura do voltímetro V1 for 5 volts, qual a leitura do amperímetro? Poxa vida, então se esse resistor R1, segundo o voltímetro, ele está consumindo uma tensão de 5 volts, qual é a corrente que percorre esse resistor? Eu posso usar a lei de Ohm, isso aqui é simples, né? Para esse resistor, então ele está consumindo 5 volts, a resistência dele é de 5 ohms, eu consigo calcular a corrente que o percorre. 5 passa dividindo, ele está sendo percorrido por uma corrente de 1 ampere. Agora, se ele está sendo percorrido por uma corrente de 1 ampere, essa corrente de 1 ampere é a corrente que está circulando em todo o circuito, né? Porque se o voltímetro é ideal, ele não desvia a corrente, ou seja, o meu circuito sem os voltímetros e um amperímetro, a corrente é a mesma. Os aparelhos ideais não interferem no valor original da corrente que está passando do circuito, mesmo que eu não coloque, né? Então ele fala, qual que é a leitura do amperímetro? Facinho, 1 ampere, né? Porque esse resistor e o amperímetro estão em série. Qual o valor de Rx? Bom, então vou ter que tomar um pouquinho de cuidado. Se essa bateria aqui está produzindo 12 volts e esse resistor está consumindo 5, quantos volts esse resistor Rx vai consumir? Se eu sei que a DDP produzida no circuito, né, numa malha fechada, ela é completamente consumida, então se eu estou produzindo 12 e esse resistor consome 5, quantos volts esse resistor consome? A soma das tensões consumidas por esses dois resistores tem que dar 12, né? Então, se esse resistor já consumiu 5 de 12, quanto esse resistor vai consumir? Então, eu vou falar que o X é toda a tensão produzida no circuito menos a que foi consumida por um dos resistores. Isso aqui dá 7 volts, né? Ou eu poderia falar, olha, 7 mais 5 está sendo consumindo 12, então é porque a bateria está produzindo 12, né? E vale a conservação da energia dentro do circuito. Tudo que é produzido tem que ser consumido. E aí o problema é muito simples, né? Por quê? Se esse voltímetro está indicando 7 volts e a corrente que percorre esse resistor é 1 ampere, a resistência só pode ser de 7 ohms. Eu posso usar a lei de Ohm para esse resistor também. U é igual a R vezes I. A DDP é igual
a 7, a DDP que o resistor RX está consumindo, a resistência RX eu quero encontrar e a corrente que o percorre é a corrente do circuito, porque todos eles estão em série. Ou seja, a resistência RX é uma resistência de 7 ohms, né? Que é o que ele está perguntando aqui. Qual que é a leitura do voltímetro? Como todos os resistores estão em série, né? A gente viu que esse voltímetro V2 vai estar lendo 7 volts, né? Agora, ele coloca para gente, o resistor R1 é constituído de um fio de comprimento 5 metros e seção reta, ou seja, de área de 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Qual é a resistividade do material desse resistor R1, né? Então, aqui nesse caso, para resolver esse exercício, nós temos que usar a segunda lei de Ohm, né? Deixa eu escrever aqui na folhinha que é melhor, né? Então, no exercício 5, o item aqui, que é o item D, a gente usa a segunda lei de Ohm. O que diz a segunda lei de Ohm para a gente, né? Que a resistência do fio é a resistividade do material vezes o comprimento do fio vezes a área da seção transversal que o atravessa, né? Como ele quer a resistividade do fio, ele quer o ρ, né? Então, vamos isolar o ρ nessa equação. A área passa multiplicando, então eu vou ter que resistência vezes a área do fio é igual a ρ vezes L, né? Como eu quero a resistividade ρ, o L passa dividindo. Então, resistência vezes área dividido por comprimento dá resistividade. Só tenho que tomar cuidado, então, com as unidades para poder calcular a resistividade. A gente sabe aqui que a resistência do fio tem que estar em ohms, a área da seção transversal do fio, segundo o dado do problema, é 10 elevado a menos 4 milímetro quadrado, e o comprimento do fio, ele falou que é um comprimento de 5 metros. Para trabalhar em unidades do sistema internacional, vamos transformar milímetro quadrado em metro quadrado, né? E aí a gente sabe o seguinte, a gente sabe que 1 metro, ele tem 1000 milímetros. Ou seja, se eu quero passar de metro para milímetro, eu multiplico por 10 ao cubo, né? E se eu quero passar de milímetro para metro, eu divido por 1000. Dividir por 1000 é multiplicar por 10 a menos 3. Mas eu não quero passar de metro para milímetro, né? A gente quer passar aqui, ó, de milímetro quadrado para metro quadrado. Então, esse fator de conversão de milímetro para metro, eu elevo ao quadrado. É 10 a menos 3 elevado ao quadrado, eu vou multiplicar por 10 a menos 6. Esse é o fator de conversão. Então, 10 a menos 4 milímetros quadrados, para que eu passe para metros quadrados, isso aqui vai ser igual a 10 a menos 4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, ou seja, isso é igual a 10 elevado a menos 10 metros quadrados, tá bom? E aí nós temos tudo, né? Nós temos a resistência, ele pede pra gente a resistividade do resistor R1, a resistência dele era 5, nós temos a área e nós temos o comprimento, é só aplicar na nossa expressão da segunda lei de Ohm. Então, resistividade é resistência vezes área, tudo isso dividido pelo comprimento. A resistência é 5 ohms, né? Estou colocando a unidade. A área, nós acabamos de descobrir que é 10 elevado a menos 10 metro quadrado é metro vezes metro, tudo isso dividido pelo comprimento do fio. E o comprimento do fio é um comprimento de 5 metros, né? A gente tem aqui que 5 dividido por 5, isso aqui é igual a 1. Então, a gente vai ter 1 vezes 10 a menos 10, ó, metro quadrado. Metro corta com metro, a unidade vai ficar ohm vezes metro. Pronto, acabou. Essa é a questão 5, item D, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a questão 6 agora, né? Questão 6 é uma questão simples, né? Olha, o que ele fala para a gente? Para o circuito indicado abaixo, determine, letra A,
a intensidade e o sentido da corrente elétrica que percorre o circuito. E letra B, a DDP entre os pontos A e B. Bom, como ele é um circuito de uma única malha, como é que nós podemos resolver o circuito de uma única malha? Usando a lei que nós chamamos lei de Ohm-Poulet, né? Que nós vimos ao longo dos nossos vídeos, né? Então, se eu tenho aqui dois dispositivos que têm tensão, ou seja, força eletromotriz, um de 12 volts e outro de 6 volts, eu vou falar que o que tem maior tensão é o gerador. Eu não poderia ter um circuito funcionando onde eu produzo 6 volts e o meu receptor consome 12 volts. Né? Por quê? Porque os resistores também consomem. E eu nunca posso esquecer que toda tensão produzida tem que ser consumida dentro de uma malha fechada. Então, eu vou falar que esse aqui é o meu gerador. Se ele é o gerador, a corrente vai do negativo para o positivo. Ela atravessa no sentido de que a DDP aumenta, né? Como eu tenho um único caminho, essa corrente não tem nó para se dividir, né? Ó, ela é a mesma corrente, ó. Aqui do mais para o menos, isso aqui é um motor, porque estou consumindo 6 volts, né? E aí a gente finaliza o circuito, né? E a lei de Ohm-Poulet diz o seguinte, né? O de A até A é igual à somatória das tensões ao longo de todo o circuito de A até A, mais a somatória dos R vezes I. Bom, quanto vale a DDP de A até A? A gente sabe que é zero, né? Porque se eu saio de A e vou somando todas as tensões e retorno para o ponto A, de A até A, toda a tensão consumida é produzida dentro do circuito. E aí eu começo a somar. Bom, de menos para mais, isso aqui é um gerador. Então, eu estou produzindo 12 volts no circuito. E como eu estou caminhando junto com a corrente, né? Eu escolhi esse sentido para percorrer, que é o sentido anti-horário. Então, de mais para menos, eu estou diminuindo a tensão. Então, isso aqui eu tenho menos 6. Ó. Já somei as voltagens. E R vezes I. Eu estou indo de A até B junto com a corrente que eu atribuí. Então, os resistores eles estão fazendo o que? Eles estão consumindo tensão. Então, aqui eu vou ter menos 2 vezes I, né, que é o R vezes I. Então, eu tenho menos 2 vezes I. E em cima eu também tenho menos 4 vezes I. Eu já podia ter falado com 2 e 4 dá 6, menos 2I com menos 4I, menos 6I. Então, eu vou ter que 0 é igual mais 12 com menos 6 dá mais 6, menos 2i com menos 4i dá menos 6i, né? E eu resolvo. Menos 6i passa somando, então eu vou ter que mais 6i é igual a 6, ou seja, a corrente é igual a 1 ampere. E olha que interessante, ela deu positiva. Por que ela deu positiva? Porque o sentido da corrente eu já atribuí correto. Se ela tivesse dado negativo, o valor estaria correto, mas o sentido estaria errado, né? E na letra B, ele quer a DDP entre os pontos A e B. Eu posso encontrar a DDP de A e B indo por esse caminho aqui, mais à esquerda, mais por baixo, ou indo pelo caminho de cima. Eu vou preferir caminhar a favor da corrente, né? Então, a favor da corrente é mais interessante, é o caminho melhor. E eu vou usar a lei de Ohm-Poulet de novo para fazer a letra B, né? Então, nessa letra B, o de A até B vai ser igual a quem, né? A somatória dos E's mais a somatória dos R vezes I. Mas cuidado, eu vou pegar os E's só de A até B. Eu não vou pegar o E agora do circuito inteiro. Agora, o de AB não é zero, porque eu começo em A e termino em B, eu não estou olhando o circuito inteiro. E nesse caminho que eu escolhi de A até B, então aqui de menos para mais, eu tenho uma bateria que produz 12 volts e essa resistência está consumindo quanto? Ela está consumindo uma resistência de 2 e a corrente que a percorre é 1. Então, 2 vezes 1 dá 2, a DDP de A até B, isso aqui vai ser igual a mais 12 menos 2, a DDP de A até B vai ser igual a quanto? 10 volts. Pronto. Está resolvido, tá? Essa última questão, que é a questão 7, essa eu vou resolver num vídeo à parte, ela vai ser um pouco mais longa, tá? Até daqui a pouquinho.